Muito obrigado por terem vindo. Antes de mais, a Comissão Política Permanente do Partido Social Democrata reuniu esta noite com vista a fazer um primeiro balanço dos primeiros dias deste novo estado de emergência e também do processo eleitoral que se iniciou com o voto antecipado para as eleições presidenciais que terão lugar no próximo domingo. O quadro pandémico e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde está em estado de ruptura ou de pré-catástrofe, quer na dimensão logística e organizacional, quer no esgotamento acumulado dos profissionais de saúde. Os sinais de desespero que os responsáveis hospitalares revelam deixam antever o pior cenário para as próximas semanas. Perante este quadro, há que reconhecer que a recente declaração do estado de emergência não está a ser consequente com a gravidade da situação. O PSD votou favoravelmente o diploma que institui o estado de emergência, à semelhança de todos os anteriores e semelhantes que foram adotados desde março do ano passado. O Governo não poderá, assim, queixar-se da falta de colaboração do maior partido da oposição, facto que o tem feito de forma que nós consideramos desleal nos últimos dias, com vista a proporcionar-lhe as condições legais para um combate eficaz à pandemia. Porém, o PSD não pode subscrever o conjunto de medidas que foram adotadas. Em primeiro lugar, pela oportunidade. O Governo continua a correr atrás do prejuízo em vez de antecipar e de planear as suas intervenções. Em segundo lugar, pela coerência. As medidas de confinamento foram mal e tardiamente desenhadas. Em terceiro lugar, pela eficácia. Quando se elencam 52 exceções, isto é dar o sinal contrário ao reforço da regra. Se sabemos que não há regra sem exceção, quando as exceções abundam, a regra desaparece. E em quarto lugar, reconhecer que decretar o confinamento sem qualquer fiscalização é ser conivente com a desobediência. Neste sentido, o PSD exorta o Governo a restringir de forma drástica o número de exceções e a rever algumas situações com maior poder estruturante, como sejam a maioria dos serviços públicos, o setor da educação e da administração central e local, cujo contributo direto para a produção nacional é mais reduzido. Foi neste contexto que a Comissão Política Permanente do PSD analisou o processo eleitoral das votações antecipadas para a Presidência da República, que teve lugar ontem em todo o país. Surpreendeu-nos as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna. Depois de ter esperado 2 horas para poder votar, o Sr. Ministro declarou que tudo correu bem. Mas conseguiu ver uma alegria semelhante à das primeiras eleições democráticas. A afirmação é de tal forma delirante que se cobre de ridículo. Como a própria Comissão Nacional de Eleições reconheceu, houve falhas injustificáveis, deficiente organização e excesso de exposição ao contágio. Milhares de cidadãos e eleitores não conseguiram votar. Tudo poderia ter sido diferente caso o Ministério da Administração Interna dispunha de toda a informação para organizar e planear todo o processo, só que o fez de uma forma amadora e desleixada, sujeitando os eleitores a longas filas de espera e à própria desistência. O Governo não pode contribuir para a desmobilização dos eleitores, nem desvalorizar o importante ato eleitoral que representa a eleição para a Presidência da República.
Se o Partido Socialista é o derrotado antecipado destas eleições, como já foi afirmado pelo presidente do PSD, o governo não poderá enverdar pelo mesmo caminho. Se não quis equacionar o cenário de adiamento destas eleições, tal como o PSD admitiu e mostrou disponibilidade, então é da responsabilidade desse mesmo governo assegurar que o ato eleitoral decorra em completa segurança, garantindo dessa forma uma elevada participação eleitoral sem prejuízo de um eficaz combate à pandemia. O PSD considera as próximas eleições presidenciais da maior importância para o futuro da democracia e para o futuro do país. É nestas situações mais dramáticas que se exige de todos os portugueses a sua participação ativa e responsável. Estas eleições representam um momento único na vida da democracia. E é tão irresponsável o clima de radicalismo e de ataques pessoais a que temos assistido, quanto é o desleixo e a desvalorização deste ato coletivo. Neste sentido, a Comissão Permanente do PSD faz um apelo a todos os portugueses para que o próximo domingo participem com o seu voto, respeitando as regras de proteção de todos conhecidas. Ao Governo fazemos um apelo para que aprenda com o que correu mal no passado domingo, para que não volte a repetir-se as cenas de desorganização e desleixo a que assistimos. Estou à vossa disposição. Bom dia, Maria João Braz da SIC. Quando fala do setor da educação, espera que deste Conselho de Ministros extraordinário saiam medidas de fecho das escolas, por exemplo? Admitimos, como já foi proposto pelo presidente do PSD, a seguir a uma das reuniões com o primeiro-ministro, que, pelo menos parcialmente, algumas escolas deviam fechar, nomeadamente aquelas que têm os grupos de estudantes de maior risco, como seja ensino secundário e ensino superior. Na dúvida, fica o terceiro ciclo, em que, por uma questão de precaução e de forma a não termos que retificar novamente a situação, nós entendemos que o terceiro ciclo também deveria encerrar. Ou seja, garantir apenas o funcionamento das escolas desde o pré-escolar até ao segundo ciclo, inclusive. O que é que o PSD tem a dizer da necessidade do Executivo se reunir extraordinariamente para avaliar novas medidas? Estas, apesar das exceções, estamos a falar de exceções às escolas, ou a venda, por exemplo, ao vestido. Além disso, o que é que mudou desde março? O que mudou é que a situação é tripla, ou pior que tripla, daquela que nós tínhamos em março. E, portanto, é difícil estar a aceitar uma situação em que nós temos... Quanto às medidas, estas medidas claramente são mais ligeiras do que propriamente, digamos, aquelas que foram adotadas antes. O problema não está na ligeireza das medidas, está precisamente na imagem que se transmitiu, que com um número tão excepcional e tão elevado de exceções, deixou de haver regra. Quer dizer, e este é que é o problema. Quer dizer, a mensagem foi transmitida às populações, foi de que havia tal forma de exceções que praticamente a regra do confinamento, que era a regra que devia ser seguida por todos, não está a ser seguida. Em relação ao voto antecipado de ontem, fala que houve falhas injustificáveis. Que falhas é que fala? E estamos a falar de milhares de cidadãos e eleitores que não conseguiram votar. Tem noção do número? Não tenho, gostaria também de saber, mas o Ministério não forneceu esses dados. Agora, aquilo que nós sabemos, por informações várias em várias secções do país, é que muitas pessoas que se dirigiram às mesas desmobilizaram imediatamente a partir da altura em que viram qual era o tempo e qual era a dimensão das próprias filas de acesso. Por outro lado, aquilo que se fez foi afunilar o acesso, não é? Condicionar o acesso, quando aquilo que às vezes observávamos em simultâneo, as mesas completamente vazias. Portanto, há aspectos que as pessoas
o sinal que é transmitido para o eleitor é um sinal de olha, não vale a pena estar aqui. Portanto, alguns se calhar voltarão no próximo domingo, espero bem que sim, aqueles que não conseguiram votar, mas outros eventualmente terão dado, digamos, um sinal que não é o melhor para aqueles que querem mesmo participar. Tem receio de que o voto que vai decorrer amanhã e na quarta-feira, a propósito das pessoas que estão confinadas e as pessoas que estão nos lares, têm uma moldes, ou seja, que não esteja bem pensado em ser as pessoas que se inscreveram? Eu julgo que quando existem erros, a primeira atitude que se deve tomar é aprender com esses erros e corrigi-los. E, portanto, eu tenho esperança que da parte do Ministério da Administração Interna e por parte da Comissão Nacional de Eleições se tenha aprendido com os erros que foram registados e que se possa retificar. Portanto, eu continuo a pensar que, e de boa fé, continuo a pensar que esses erros vão ser corrigidos, até porque há que reconhecer o processo é diferente, ou seja, este processo do voto antecipado é geralmente um pouco mais moroso que o processo do voto em urna. Não é? E, portanto, nesse sentido, espero que as coisas corram melhor, mas é necessário não fazer fé, digamos, no imponderável, mas, acima de tudo, fazer fé na organização que é necessário adotar. Este voto antecipado de mobilidade para os doentes isolados com Covid-19 está aberto a inscrições entre o dia 14 e 17, sendo que a recolha será no dia 19 e 20. Pessoas que estejam infectadas no pós-dia 17 não vão poder votar. O que é que você tem a dizer em relação a isso? E também em relação aos estrangeiros noutros países com medidas de confinamento que não lhes permitem votar? Há pouco mais de um ano o PSD sugeriu precisamente uma alteração, dado que esta, digamos, é uma votação com base num único círculo, um círculo nacional, que se colocasse o problema do voto eletrónico e que se admitisse o voto por correspondência devidamente regulado. Essas propostas foram rejeitadas na Assembleia da República. E, portanto, estamos de consciência tranquila, sabemos o que é que pode ser feito e o que é que deve ser feito em futuros atos eleitorais, mas é natural que estas situações específicas e decorrentes da situação pandémica têm que ser analisadas caso a caso e tentar encontrar uma resposta para alargar precisamente o nível de participação. Portanto, quer as pessoas que estão infectadas, quer as pessoas que estão em lares, são situações excepcionais que precisam de medidas excepcionais. Nesse sentido, eu julgo que é tarde para adotar essas medidas excepcionais. E, portanto, aquilo que nós estamos a ver é que não há resposta atempada e antecipada para este tipo de situações, porque ou não foram previstas ou então não se deu o devido valor. O PSD está disponível para mudar a lei, uma vez que é disso que se trata quando se fala em voto eletrónico, que não está ainda legalmente, digamos assim, instituído, por um lado, e por outro, em face daquilo que tem acontecido com esta pandemia. O PSD não intenciona levantar a questão de incluir na lei do estado de emergência votação eletrónica e também a possibilidade de adiamento de eleições, uma vez que o PSD sugeriu a verdade, mas a lei não permitia. O PSD tem em curso neste momento o funcionamento de um pequeno grupo de trabalho que vai iniciar, digamos, as suas funções esta semana para a revisão do sistema político. E dentro do sistema político está o subsistema eleitoral. E nesse sentido vamos recuperar propostas que nós já tínhamos feito, algumas delas vamos reformular, vamos introduzir novas propostas. Mas estas propostas não saem assim de um momento para o outro. É necessário consensualizá-las, em primeiro lugar, encontrar todos os meios possíveis para que o ato eleitoral seja um ato transparente e que seja um ato lícito, e, portanto, que não se preste, digamos, a fugas no processo, mas continuamos a dizer que há soluções. É necessário é que, na verdade, também haja disponibilidade das outras forças políticas para encontrar e para sustentar essas soluções. Portanto, nós, em devido tempo, e faremos isso até maio, nós apresentaremos algumas propostas nesse sentido, de alteração do próprio sistema eleitoral. Agora, não vale a pena estar só a fazer remendos, digamos que no sistema.
É necessário pegar nele todo e ver o que é possível modificar no sentido de aumentar a participação dos cidadãos, eliminar ou pelo menos fazer reduzir de forma significativa o nível de abstenção e, acima de tudo, responsabilizar os próprios cidadãos pela sua participação ativa no ato eleitoral. É isso que se pretende. Mas o PSD está disponível para revisitar a lei do estado de emergência? Como lhe disse... Não, a lei do estado de emergência estou sempre disponível, aliás o PSD está disponível para, com base na experiência adquirida ao longo deste quase ano, não é? São 10 meses, nós estamos disponíveis para reapreciar e fazer um balanço efetivo do que é que correu bem, do que é que correu mal. E com base naquilo que correu bem e que correu mal, saber o que é necessário alterar na lei do estado de emergência, se for necessário. Quando fala de clima de radicalismo e de ataques pessoais a que temos assistido neste período de campanha, a que é que se refere exatamente? Precisamente aquilo que observámos na passada semana nos debates, nomeadamente transmitidos pela televisão, em que houve situações que eram situações que não se afirmam pela elevação que é necessário ter na política. E isso constitui um fator não de mobilização dos eleitores, mas de desmobilização dos eleitores. Ou seja, perante esse tipo de comportamento dos candidatos, ou de alguns candidatos, é necessário dizê-lo, é necessário que, na verdade, nós possamos, nomeadamente para uma eleição para Presidente da República, essa elevação é fundamental e é decisiva. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, não há nada a fazer, só estamos a constatar. Mas aquilo que nós temos a fazer é apelar a todos os portugueses para que, independentemente desse clima que foi gerado, com esses ataques pessoais e esse radicalismo de posições, nós possamos encontrar soluções moderadas, equilibradas, racionais e, acima de tudo, que sejam dignas da democracia que nós queremos respeitar, mas queremos também valorizar. Temo que no dia 24 a taxa de abstenção seja mais elevada do que aquilo que estamos à espera. Temo, mas também confio que os portugueses irão tentar contrariar precisamente essa elevada abstenção. É por isso que se justifica, enfim, o apelo que nós fizemos através, digamos, desta conferência de imprensa. Só uma última questão. Tem conhecimento de alguma situação nos lares ou de doentes isolados? Eu já tinha perguntado esta questão, mas não Temos conhecimento, sabemos... Não consigo reparar. Temos conhecimento e também penso que a entidade responsável, que é a Comissão Nacional das Eleições, também tem conhecimento. Os votos que nós fazemos é que encontrem uma solução adequada e ajustada a essas situações. Obrigado também por terem vindo. Um bom dia para todos. Obrigado.